Meus irmãos, queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Farei a leitura de todo o capítulo. Peço que os irmãos acompanhem com atenção. 1 Samuel, capítulo 1, todo o capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, lá em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém se não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e a adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Ana, seu marido, com toda a sua casa, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho,
e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram um novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Amém. Meus irmãos, um dos grandes desafios, eu creio que os pais vivem, e de forma bem especial as mulheres, e eu vou explicar isso aqui, é o desafio de criar filhos. Não é apenas o desafio de ter filhos, mas de criá-los com um coração livre. Há um livro super ocupado de um autor americano chamado Kevin DeYoung, que ele, em um dos seus capítulos, ele fala sobre a criação de filhos. E um dos pontos que ele ressalta, tratando sobre esse tema, é sobre uma nova visão ou uma nova vivência que os pais enfrentam nos nossos dias. Aqui ele chama de puerigarquismo. Ele diz essa ansiedade, essa idolatria do coração em colocar os filhos dentro de uma bolha de proteção que revela um coração que, mesmo com todos os aspectos e com todo o linguajar teológico de dizer, mas eu estou instruindo o coração do meu filho, eu estou cuidando para que ele não se desvie lá na frente, eu estou pastoreando o meu filho, eu tenho que zelar por aquilo que Deus me deu, ainda que haja todo esse linguajar, o que há de fato é uma idolatria do coração, porque se tem o filho como uma espécie de troféu, se tem o filho como uma espécie de posse que deve ser protegido, que deve ser cuidado, que deve ser guardado, porque a expressão é o meu filho, é a minha filha. Então, um dos grandes desafios que nós encontramos nesses dias é o desafio de criar de fato filhos, percebendo que eles são a herança do Senhor e não a nossa herança. É algo que pertence, ou alguém que pertence ao Senhor e não a nós mesmos. É alguém que Deus nos deu para instruirmos e cuidá-los, sim, não no nosso caminho, não para suprirem as nossas expectativas, mas para viverem para a glória de Deus. Quando eu falei aqui no início que esse era um desafio que cabia aos pais, mas principalmente às mães nesse sentido, é porque em Gênesis capítulo 3 nós percebemos que uma das maldições que recaem sobre a mulher é que ela passaria em meio a dores não só parir os seus filhos, mas criar também os seus filhos, tendo em vista que a palavra usada lá por Moisés tem a ver com a produção e o crescimento da criança no decurso dos anos. Então, é um desafio para a mulher que antes tinha a sua vida definida pelo Senhor e que estava vivendo diante de Deus antes da queda. O desafio ali era: eu sei que os meus filhos fazem parte de uma semente santa. Entretanto, agora, a partir da queda, ela não sabe a que descendência pertence o seu filho. Havia a possibilidade da descendência da serpente fluir do seu ventre, assim como também a possibilidade da sua descendência, que um dia lá na frente geraria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. A gente vê isso de forma muito clara nos descendentes primeiros de Eva, Caim e Abel. Um ali expressa a descendência da mulher, e ele expressa isso, e Deus aceita a sua oferta, não por causa da sua oferta em si, mas porque Deus se agradou do coração de Abel e aceita a sua oferta. Por outro lado, Eva também tinha um filho chamado Caim, que ele oferta ao Senhor, mas o resultado, o produto da sua oferta é a ira no seu coração, porque antes Deus não havia se agradado do coração de Caim. Do mesmo ventre, dois descendentes completamente diferentes. Do mesmo ventre, dos filhos, com uma alma, com um espírito diferente, com inclinações completamente diferentes. Então, quando, por exemplo, Adão, ele nomeia sua mulher antes da queda, ela era chamada varoa. Adão tinha a sua identidade definida em Deus, e Adão definiu a identidade da mulher, ou a identidade da mulher era definida pela definição que Deus dava. Então, se Adão era o varão, nada mais que chamar a sua esposa de varoa. Eles compartilhavam dessa mesma identidade, eram
eles se percebiam como imagem de Deus. Entretanto, agora Adão afronta a Deus, porque Deus disse que no dia em que daquele fruto comerem, certamente eles morreriam. Adão agora afronta Deus, estando mortos em seus delitos e pecados. Ele coloca o nome da sua mulher de Eva, que significa vida. Ele está afrontando a Deus, mas ele diz que esse nome ele coloca por ela ser a mãe de todos os seres humanos. E Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz que a mulher ela foi preservada por causa de uma missão, e essa missão é de dar luz ao filho. De fato, a maternidade, então, ela se torna um sonho para as mulheres, um desejo do coração, ainda que muitas não tenham filhos próprios de si, gerados no seu ventre. É um sonho do coração. Algumas passam a vivenciar, a ter essa experiência, a realizar o sonho de ser mãe por meio da adoção. Porém, eu gosto muito também do que John Piper fala no seu livro Casamento Temporário, quando ele diz que se não houver filhos próprios, nem se houver adoção, que a mulher deve continuar se percebendo como mãe espiritual, como aquela que acolhe e discipula filhos, aquela que cuida de filhos, que tem filhos espirituais. Então, de alguma maneira, essa missão está atrelada ao coração da mulher. Ainda que ela não venha gerar, ela permanece com essa missão, porque essa missão é o resultado da sua identidade, daquilo que ela é no Senhor. Entretanto, irmãos, por causa da queda, tudo isso é desviado. E aquilo que é missão, aquilo que é vocação, passa a ser o significado para muitas. Aquilo que deveria ser o produto da minha identidade, primeiro eu sou em Cristo e depois eu vivo essa realidade, passa a ser então o significado. É tanto que no Antigo Oriente, muitas mulheres, pelo fato de não serem mães, elas eram tidas como um produto de segunda classe. Elas eram percebidas como alguém que era digna até do divórcio, porque não conseguia gerar filhos. Muitas ficavam escanteadas, literalmente eram afastadas da convivência, como se elas caminhassem agora com uma placa escrita assim: olha, eu não sou, porque a identidade passou a ser definida por aquilo que se fazia, por aquilo que se gestava, e não por aquilo que era de fato. Ana vivia e estava presente, inserida, mergulhada nesse contexto. E não era fácil. E a gente precisa reconhecer que uma caminhada assim, e analisando aqui o capítulo 1 de Samuel, não é fácil. Eucana possuía 2 mulheres. Uma se chamava Penina. E o que o texto aqui no capítulo 1 nos diz é que ela tinha filhos e filhas. Só que não era só isso. Penina, ela agredia Ana, ela zombava de Ana, ela irritava Ana. O que o texto diz é que constantemente, naqueles períodos de ida ao templo, naqueles anos que eles iam adorar a Deus, e que subiam ao templo para sacrificar ao Senhor, e pedir perdão pelos seus pecados, e cultuar o Senhor, durante aquele processo de ida, e até estando lá, o objetivo maior de Penina não era adoração, não era o culto, mas era provocar Ana. Então não é um contexto fácil, não é algo que a gente observe e diga simplesmente assim: mas bastava Ana ter aí muito bem definida a sua caminhada com Deus, perceber de forma muito clara o amor do seu marido. Não é só isso, irmãos. É claro que essas coisas, elas devem fazer parte. Entretanto, não só o olhar de Penina e as palavras de Penina, não só todo o carinho e o fato de Eucana amá-la e dar a ela porção dobrada, não só as afirmações que talvez fossem feitas pelos olhares das servas da sua casa, mas as próprias afirmações e as querências do coração. Porque não são apenas as cobranças dos outros, mas são as próprias cobranças que são nossas, são as nossas cobranças, e com certeza isso se passava no coração de Ana. Não era só o fato das agressões verbais da rival, mas era a cobrança interior também. E o que acontece com o passar do tempo é que a amargura toma o coração de Ana. É que a dureza, a frieza passa a tomar o coração de Ana.
E esse é um risco muito grande que nós corremos, irmãos, porque em meio às nossas frustrações, em meio às nossas desilusões, em meio às expectativas que nós temos e que muitas vezes se somam ao que os outros têm sobre nós também, quando nada disso é satisfeito, ou quando tudo isso que está presente dentro desse contexto falha, um caminho que é um caminho natural nessa perspectiva de frustração é a amargura, é o ceticismo, é a gente se tornar tão frio ao ponto da gente desacreditar da vida, desacreditar das pessoas, porque nós desacreditamos de Deus, e as coisas vão perdendo sentido, e a frieza vai tomando conta do coração, e talvez agora, ano após ano, aquelas idas ao templo tivessem se tornado meramente religiosidade. Talvez durante aqueles anos, Ana passasse a subir para o templo simplesmente porque ela tinha que ir, mas não havia mais adoração, não havia mais culto, não havia mais celebração, porque a vida se tornou em amargura. Algumas coisas que revelam o coração de Ana aqui, do versículo 9 ao versículo 18, eu peguei aqui alguns aspectos que são percebidos aqui no coração de Ana. Veja só, primeiro a gente percebe aqui que quando Ana ora, ela revela alguns aspectos aqui. Ela diz, por exemplo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana confia na vontade do Senhor, na bondade do Senhor, e Ana ainda preserva no seu coração a crença no poder de Deus. Mesmo em meio a toda essa amargura que ela vai revelar mais à frente, ela se identifica como uma mulher amargurada, ela ainda confia na bondade do Senhor, ela ainda confia no poder de Deus. Talvez, irmãos, esse ano aqui que eles subiram foi um ano diferente dos outros. A gente não sabe, nós não temos um relato se essa oração fez parte dos outros anos, da subida de Ana nos outros anos. Talvez sim, talvez não. Mas pensando aqui que esse ano foi um ano diferente, foi um ano em que Ana resolveu rasgar o coração diante de Deus, mesmo em meio a toda essa amargura, ela ainda revela que confia no Senhor, que crê que Deus é bom, que crê que Deus é poderoso, e ela, por causa disso, com base nisso, ela faz um voto ao Senhor. Ela não está aqui usando seu filho ou a pretensão de ser mãe como uma moeda de troca. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente diz assim: olha, se o Senhor abrir essa porta para mim, se o Senhor me abençoar com esse curso, eu serei um crente mais fiel ainda. Se o Senhor me abençoar dessa forma, então eu participarei mais das reuniões de oração, eu reconhecerei a bondade de Deus, de alguma maneira eu serei mais ativo em algum ministério. Olha, Deus, vamos fazer essa troca aqui, o Senhor me abençoa e aí eu dou isso ao Senhor. Não é isso que Ana está fazendo. E nós percebemos aqui que no coração de Ana está presente esse desejo de fato de ser mãe, mas ao mesmo tempo o reconhecimento de que Deus, Ele é bom, de que Deus, Ele é poderoso, e se Deus quiser, não é que ela esteja impondo a Deus, mas é: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor atentar, se o Senhor se lembrar, se o Senhor, por meio da tua bondade, me der, Senhor, então eu devolverei ao Senhor. Eu devolverei ao Senhor. E talvez, irmãos, esse seja um dos maiores desafios que a nossa geração precisa vencer, que é o desafio de desapegar e de entregar. Kevin DeYoung, no seu livro, que eu já citei, ele diz que duas coisas ele tem como objetivo no final da sua caminhada com seus filhos. Duas coisas ele quer que os seus filhos percebam com muita clareza. A primeira delas é o quanto os seus pais amam a Deus, o quanto os seus pais são apegados a Deus, confiam em Deus.
E segundo é o quanto os seus pais os amam os seus filhos. E amar, irmãos, não é colocar dentro de uma redoma e dizer assim: isso aqui é meu e ninguém toca, isso aqui é meu e ninguém mexe. Mas amar tem a ver com esse coração que Ana revela aqui, de dizer assim: pertence a Deus, e não como mero jargão evangélico, porque a gente ouve de muitos pais exatamente isso: olha, pertence a Deus. Eu lembro que um tempo atrás, na época, um adolescente chegou para mim e disse assim: Léo, eu estou muito triste. E eu perguntei o porquê daquilo, né? Ele disse assim: rapaz, eu sempre ouvi dos meus pais que eu pertencia a Deus. E aí eu cheguei para os meus pais e disse assim: pai, eu estou sentindo que Deus está me chamando para o ministério, e eu tenho pensado em missões, e eu tenho pensado em ir para campos onde o evangelho ainda não foi pregado. E aí o pai olhou para o filho e disse assim: eu investi caro na sua vida até agora, paguei para você as melhores escolas, para você ser missionário? Ou seja, nós lançamos sobre os filhos a nossa expectativa: eu estou investindo pesado, eu estou investindo alto na sua vida, para que lá na frente você me recompense segundo aquilo que eu acho que é melhor para você. E isso não é entrega, irmãos. Isso não é entrega. O fato é que Ana, ela tem um coração rendido ao Senhor, e mesmo em meio à sua crise, ela está percebendo a bondade de Deus, o poder de Deus, e ela faz esse voto ao Senhor: não será meu, mas será consagrado ao Senhor. Alguns aspectos aqui também que o texto revela. A partir do versículo 12 diz que Ana, demorando-se a orar, e ela estava ali praticamente falando apenas com o coração, talvez os seus lábios estivessem se movendo, mas sem sair palavra alguma. O sacerdote ali, que talvez não entendesse muito mais sobre o poder de Deus, nem tivesse mais ouvidos abertos para perceber o que Deus está fazendo, olhava para Ana e percebia Ana como uma mulher embriagada, e confronta Ana exatamente assim. E nesse confronto, o que Eli faz, Ana revela algo muito especial. Veja só, versículo 15: Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. E é interessante aqui, irmãos, eu fui dar uma olhada no significado dessa palavra atribulada de espírito, e no original significa literalmente de dura cerviz, ou de coração duro. E eu penso aqui, quando a gente olha a oração que Ana faz a Deus, a gente não percebe aqui uma mulher de coração duro. A gente percebe aqui uma mulher que está orando, uma mulher que está percebendo o poder de Deus, a bondade de Deus, e está consagrando o seu filho. Mas essa é a percepção que Ana passou a ter dela mesma. Isso é a forma como Ana está se definindo diante de Deus. Talvez não seja a forma como de fato ela é, ou como de fato Deus a percebe, mas é como ela se enxerga agora diante de Eli. Eu sou uma mulher dura, eu sou uma mulher seca, eu sou uma mulher amarga, eu sou uma mulher triste. É exatamente isso que identifica a Ana aos olhos da própria Ana. É assim que Ana está se percebendo: uma mulher de dura cerviz, uma mulher amarga, uma mulher tomada pela amargura, uma mulher muito angustiada, tomada pela angústia ao ponto de ressecar o coração. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva como uma descrente, como uma filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Pelo excesso da minha queixa, pelo excesso da perplexidade que toma conta do meu coração, dos cuidados por minha vida, pela minha grande angústia, pela minha tristeza, eu tenho buscado ao Senhor. A palavra aflição, irmãos, pode ser traduzida também por ira, e é a palavra que é mais usada no Antigo Testamento. Quando a gente busca essa palavra no Antigo Testamento, é a palavra ira, irritação,
Algumas traduções trazem desgosto, desespero, grande tristeza. Então, o que toma o coração de Ana e o que identifica Ana são esses sentimentos. Quando nós colocamos a nossa vocação acima da nossa identidade, quando a nossa vocação passa a nos definir, irmãos, em algum momento é exatamente assim que iremos nos perceber. Porque nada daquilo, irmãos, que pode ser executado, ou nada daquilo que é criado, pode satisfazer de fato o nosso coração. Quem diz quem nós somos é o próprio Deus por meio de Cristo. Quem afirma quem você é o próprio Deus por meio de Cristo. Foi assim que o próprio Deus fez com Jesus. Quando Jesus foi batizado por João, uma voz do céu disse ao filho: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem estava dizendo quem era Jesus era o próprio Deus. Não era a missão de ir para a cruz que definia quem era Jesus. Não era simplesmente a missão de dar a vida em resgate por muitos que definia quem era Jesus. Mas quem definia Jesus era o próprio Pai, quando olhou do céu e disse: este é o meu filho. Mas é o meu filho amado. É Deus quem define quem é Jesus. E perceba que logo depois o evangelista Mateus fala que o Espírito conduz Jesus para o deserto para ser tentado, e todas as tentações dizem respeito à sua identidade. O diabo olha para Jesus e diz assim: olha, se de fato tu és, faz isso. Porque é exatamente isso que Satanás faz, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 3, é esse o engano que ele lança sobre a mulher. Não, olha, você pode ser como Deus, você não é nada. Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Até agora vocês são marionetes na mão de Deus, mas vocês serão deuses. Vocês não precisarão de um definidor para a vida de vocês, vocês se definirão. E a gente vê esse cansaço, essa loucura em tantos locais dentro da nossa sociedade, ou em tantos grupos, de alguma maneira tentando se definir e obrigando até os outros a que aceitem as suas próprias definições. E eu penso, irmãos, no cansaço que deve ser isso, porque esse é o cansaço de alguém que luta para ser alguma coisa. E para que eu seja alguma coisa, eu preciso que você me aceite do jeito que eu sou. Só que a base desse eu sou é o que eu faço. E vive-se nessa luta desenfreada atrás de uma definição. Mulher, quem define você não são seus filhos, não é o seu trabalho. Mãe, quem define você não são as coisas que você produz. Nós precisamos crer, irmãos, que a nossa identidade ela é fundamentada no Senhor. É Jesus quem diz quem nós somos. Não são as coisas que nós produzimos, não são quantos filhos você tem, não é o emprego que você tem, não é o salário que você ganha, não é o carro que você tem, não é a roupa que você veste. Ainda que muitas vezes nós admitamos todas essas coisas, parece que nós não conseguimos largar essas coisas do coração e viver uma vida de fato livre. Parece que continuamos dentro de uma roda viva de prisão, ou um círculo vicioso, onde a gente busca se definir em meio a essas coisas, e nós não temos paz, e a vida se torna uma dureza mesmo, se torna cansaço. A gente vai se queixando de tudo, vai ficando perplexos, porque os cuidados, a tristeza, essa grande angústia, a ira, as provocações, o desgosto, o desespero, vão se tornando em tristeza, amargura, e o coração vai se ressecando. E a gente não busca mais a Deus, e a gente não se entende mais diante de Deus, não percebe mais quem nós somos. E passamos a levantar várias bandeiras aparentemente justas, mas que todas elas dizem respeito à nossa aceitação. Irmão, ninguém precisa aceitar você. Ninguém precisa. Você não precisa estar levantando nenhuma bandeira: olha, me aceite porque eu sou assim. Isso é humanismo.
Quem aceita você e quem diz quem nós somos é o Senhor, irmãos. E isso, saber que Deus nos define, nos faz agora, num movimento de dentro para fora, gerado pelo Espírito, nos aceitarmos também. Porque saber que Deus é quem me define, é quem diz quem eu sou, me leva a ter uma visão completamente distinta da visão desse mundo, e me faz agora me aceitar como Deus diz que eu sou. E isso gera paz no meu coração, porque eu não preciso mais do reconhecimento ou da aceitação dos outros, ainda que isso faça parte de outros processos na nossa caminhada como igreja. Porque se Deus me define e se Deus me faz aceitar quem eu sou, e eu não estou falando aqui de aceitação de pecados não, viu, irmãos? Não levem por esse caminho. A gente tem lutas contra o nosso pecado, mas eu sei quem eu sou diante de Deus. É a cruz quem me define. Me passa também a olhar para o outro de forma diferente. E o outro não está mais vivendo assim como eu, levantando as barreiras da aceitação. Mas o outro também se percebe diante de Deus, definido por Deus. E a gente agora estabelece uma caminhada em paz. Em paz. Eli abençoa Ana, e é interessante que o versículo 18 diz: e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Algo acontece no coração. Algo acontece no coração. O milagre aconteceu? O filho estava no seu ventre? Não. Mas algo aconteceu no coração dessa mulher. O semblante dela mudou. As circunstâncias permaneciam as mesmas. Talvez ali, naquele momento em que ela se levanta e eles comem ali, Penina continuasse irritando ela, provocando ela. Nada mudou, irmãos. Mas a perspectiva como essa mulher vive passou a mudar. Alguma coisa começou a acontecer. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Adoraram. O culto parece que está voltando ao coração. É o último dia, é o dia de voltar para casa. Talvez todas as caravanas que foram ao templo ali estivessem voltando para casa. É fim de acampamento. Sabe como é fim de acampamento? Todo mundo não vê a hora de voltar para casa. Todo mundo quer sua caminha, quer seu ar-condicionado, mas ao mesmo tempo bate aquela saudade daquele momento, né? Aquele misto assim, você diz assim, poxa, acabou, e ao mesmo tempo o seu coração está pulando, graças a Deus acabou, não é? Mas eles param ali e adoram ao Senhor. É o final da festa. E talvez agora no coração de Ana, o desejo de adorar a Deus tenha brotado. Eles levantam de madrugada e adoram perante o Senhor e voltam. Eucana coabita com Ana, e o Senhor lembrou de Ana, e ela concebeu. E ela concebeu. Eu acho muito jóia a forma como o autor aqui de 1 Samuel descreve, porque diz que o Senhor lembrou de Ana. Deus nunca esqueceu de Ana, irmãos. Mas aquele ali era o momento. Aquele ali era o tempo de Deus. Aquele ali era o tempo em que Deus daria a Ana o seu filho. E Ana estava agora com o coração pronto. Ela não seria mais tomada pelo desejo de dizer assim, olha, eu sou agora porque eu tenho um filho. Agora eu tenho algum valor. Agora aquela placa institucional sobre a minha testa que dizia que eu não tinha valor, agora sim eu tenho valor, agora sim eu não sou mais tapete, eu virei cortina. Talvez Ana passasse exatamente por isso, mas não, o coração dessa mulher estava pronto, chegou o tempo, ela estava humilde, e é exatamente isso que acontece conosco, irmãos. Primeiro, isso acontece na oração. Esses dias eu tenho pensado na oração como
como sendo esse movimento do coração admitindo a insuficiência diante de Deus. E isso faz parte desse relacionamento que mantemos com Deus por meio da oração. Porque quando oramos a Deus, irmãos, estamos dizendo diante de Deus: Senhor, olha, eu não posso, mas eu sei que Tu podes. Nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, mas os meus podem ser frustrados. Nenhuma expectativa no Senhor ela é frustrada, mas as minhas expectativas elas podem ser frustradas. Aquilo que está diante do Senhor, que parece o impossível, o mar vermelho na minha frente, no Senhor pode se abrir, mas talvez esteja aberto, e quando eu der o primeiro passo ele se feche, porque se forem as minhas expectativas, é isso que acontece, mas diante do Senhor não, e o Senhor lembra. E o fato, irmãos, é que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O fato é que se de verdade está nos planos de Deus, se nós acessamos as dispensas de Deus e percebemos que nelas se encontram essas bênçãos dispostas por Deus para nós, é por meio da oração que essas bênçãos são acessadas e alcançadas, irmãos. E a oração revela a grandeza de um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos, e a carência que nós temos de Deus e das bênçãos de Deus, de sermos abençoados por Deus nesse sentido. E sabe, irmãos, tudo isso é revelado em meio à oração. Ana diz: se de forma benigna atentares para mim, se de mim te lembrares, se da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho. Veja só como é que está o coração de Ana. Revela essa humildade, esse reconhecimento que Deus pode. Esse é o retrato de um coração duro que começa a ser quebrado, da ira que começa a ser apaziguada e da queixa que se transforma em oração. E Deus atende a sua oração. Só que o que o texto vai descrever para a gente é que Ana, ela está livre da sede de ser mãe. Não é o fato de ser mãe que definirá quem é Ana. Agora não. Ela não se apropria do filho como sendo seu, ou como sendo algo que de alguma maneira dá o significado à vida dela. Ana está bem resolvida com Deus. Não é você, Samuel, que vai dar o significado para a minha existência. Você não é um troféu para mim. Você para mim não é um prêmio que eu vou colocar na minha estante, ou aquelas fotos que eu vou expor. E agora se tornou moda isso, né? Aniversário de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses. Misericórdia, haja aniversário de menino. E tudo isso agora revela assim, né? É meu filho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. É o meu filho, olha só. É como se a gente quisesse guardar sempre na lembrança de que é nosso. Ana está livre disso, irmãos. Não é que Ana não ame Samuel. Não é que Ana de repente não faça festinha para Samuel. Bolinho lá, foto, né? Não quero nem imaginar como eram as máquinas daquele tempo. Nem havia, né? De repente Eucana era bom em desenho, né? Bom. Não era isso que tomava mais o coração de Ana. Ana entrega a Samuel. Irmãos, os comentaristas dizem que provavelmente aos 3 anos de idade Samuel foi deixado no templo. 3 anos de idade. O que o texto descreve para a gente aqui é que ele era muito pequeno. Muito pequeno. E esse era o provável tempo de desmame, 3 anos. Ana levou Samuel ao templo e entregou Samuel ao templo. Entregou. Quem iria cuidar de Samuel agora era aquele homem de Deus, cheio de discernimento, que teve Ana por embriagada. Vê que bênção. Quando você olha a vida dos filhos daquele homem de Deus, misericórdia, irmãos. Ofni finé, misericórdia. Eles eram sacerdotes do diabo.
Mas aquele filho não pertencia mais a Ana. Não era a melhor escola, não era o melhor mentor. Veja só a estrutura que ela está deixando esse menino. Mas ela entrega. Ela entrega. Não é ela quem vai salvar Samuel. Não é ela que vai derramar o sangue dela na cruz por Samuel. Não é ela, com a melhor das suas boas intenções, que vai garantir que Samuel vai andar nos caminhos do Senhor. Não é ela. E ela entrega Samuel a Eli. Samuel vai ser criado por Eli. Samuel vai ser criado em meio aos filhos de Eli. Mas ela não tem Samuel como uma propriedade sua. Ela entrega. Irmãos, talvez essa seja uma das maiores demonstrações de fé. É quando a gente entrega. Porque a entrega, irmãos, é o produto da fé. É quando a gente confia. É quando a gente diz assim: Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. É quando a gente diz a Deus: Senhor, ainda que eu tenha as melhores das intenções, se não for o Senhor, esse menino pode estar debaixo das melhores escolas, das melhores estruturas, tendo culto no lar todos os dias, aprendendo e decorando versículo todo dia. E na idade que ele disser assim: agora eu posso viver a minha vida, ser a pior das pessoas. Ana, entregue, irmãos. E talvez aqui muitas mães precisem nessa manhã entregar os filhos. Entregar. Entregar. Não é deixar de amar, mas é amar de verdade. Isso que o mundo tem como amor, e todo esse zelo e essa idolatria dos filhos que o mundo tem nos nossos dias, isso não é amor, irmãos. Isso não é amor. E o pior é ver que é esse tipo de visão que tem consumido o coração de muitas mães e muitos pais dentro das igrejas. Isso não é amor. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor entrega a Deus. O amor confia. O amor não tem o filho como um troféu ou como um objeto das suas conquistas. O amor entrega, o amor confia, o amor sabe nas mãos de quem está entregando. Esse é o verdadeiro amor, irmãos. Você está disposto a abrir mão do seu filho, da sua filha? Você está disposto de coração? Sabe quando é que a gente vai estar disposto mesmo, irmãos? Quando os nossos filhos não nos definirem mais. Quando eles não forem mais o significado da nossa vida. Quando eles fizerem parte da nossa vocação, mas não da nossa identidade. Se o que nos identifica é o Senhor, irmãos, nada mais nos definirá. E a gente passa então a ter um coração livre, inclusive dos filhos. Entenda a palavra livre aqui. Não estou chamando você a irresponsabilidade, a abandonar o seu filho. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente se torna livre. A gente se torna livre. Porque a gente confia num Deus que tem poder para criar os nossos filhos. Mesmo que seja Eli e os filhos de Eli os discipuladores dos nossos filhos. A gente confia em Deus. Ana entrega ao Senhor. O cântico de Ana é um cântico lindo. Nós lemos aqui no início do culto. E ele é comparado, por exemplo, ao cântico de Maria, conhecido como Magnificat. Porque é exatamente assim que Maria se coloca também quando ela se percebe grávida do Senhor Jesus. E o cântico de Ana, ele exalta a Deus. Você vai perceber o tempo todo aqui no cântico de Ana essa exaltação a Deus.
essa entrega a Deus, essa confiança em Deus, essa certeza de que Deus é quem faz, porque Deus é, de que não passa mais a definir as suas prioridades como sendo primeiro Deus, segundo família. Não, Deus é. Deus não é prioridade, irmãos. Deus nunca foi, nem deve ser prioridade. Ele é. E é em Deus, e é em Cristo que nós passamos a administrar aquilo que é prioridade. Em um momento vai ser a esposa, em um momento vai ser o esposo, em outro momento vai ser os filhos, mas em outro momento vai ser o ministério. Em outro momento vai ser o trabalho. Essas coisas não passam mais a ser enumeradas, mas elas passam a ser vividas de forma livre, porque nós nos identificamos em Cristo, é Ele quem nos identifica. E Ana está vivendo isso, e Ana libera então Samuel, ainda que ela vá lá e leve umas roupinhas para ele. Cada ano que ela vai, ela leva um presentinho diferente. E aí o capítulo 2, já no finalzinho, a gente percebe aí que Deus, Ele dá outros filhos a Ana. Deus dá outros filhos. Versículo 21 diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eram esses cinco outros filhos que definiriam Ana? Não. Ana já estava livre disso. Era o fato agora de Penina não mais zombar de Ana que definiria Ana? Não. Ana já estava livre disso. Ana encontrou o Senhor. Por mais que Eucana a amasse, quisesse de alguma maneira resgatar o coração dela, nem Eucana conseguia. Às vezes a gente desce o pau aqui em Eucana, né? Rapaz, Eucana, que coisa, isso é inapropriado do homem dizer à mulher: não sou melhor para você do que 10 filhos. Não, irmãos, esse homem estava tentando resgatar o coração da sua esposa. Mas até Eucana era incapaz, porque só Deus redefiniu a vida de Ana. Porque em Deus Ana encontrou o significado da sua vida, a sua identidade. Meus irmãos, o que é que nos define? O que é que define a sua vida? O que é que de alguma maneira tem tomado o seu coração e tem levado você à amargura de espírito, a uma dura cerviz? E talvez você não tenha perdido o endereço aqui da igreja. Você vem aqui à Rua Santo Elias, 470, encontra aqui, entra, senta, canta, levanta, vai embora. Mas o coração permanece frio, amargurado, triste, coração duro, um coração que não se quebranta. O que é que tem feito isso com você? O que é que tem irritado você? O que é que tem provocado a ira no seu coração? Essa revolta que de alguma maneira vai consumindo você e vai fazendo com que você deixe de perceber Deus e deixe de perceber quem é você diante de Deus. E de alguma maneira vai fazendo você entrar nesse redemoinho que o mundo vive, levando você agora, de alguma maneira, correr atrás dessas coisas, a se definir nessas coisas. E no final de tudo, você só percebe a canseira e o enfado de viver uma vida correndo atrás do vento. A minha oração, irmãos, para todos nós aqui, é que a gente possa, não só na mente, mas de coração, descobrir no Senhor Jesus a nossa identidade, quem nós somos, quem Ele diz que somos, para a partir daí nós vivermos a nossa vocação nesse mundo, seja ela qual for, não mais como a vocação nos definindo, mas como fruto dessa nossa nova identidade, como uma coerência
com aquilo que de fato somos no Senhor. E que a gente possa entregar, irmãos, tudo ao Senhor. Os nossos filhos ao Senhor. Os nossos filhos ao Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Mãe, você que está aqui nessa manhã e que de alguma maneira a sua alegria ou a sua tristeza, a sua vida é definida pelos seus filhos, está na hora de abrir mão, não só da boca para fora, mas como um ato de fé, de confiança em Deus e de entrega, dizendo a Deus: Senhor, eu trago e entrego, como devolvendo ao Senhor aquilo que é do Senhor, pertence ao Senhor. Pai, talvez seja você que olha e diz assim: mas o responsável sou eu. Está na hora de declarar e decretar a sua falência e dizer assim: Senhor, se não for o Senhor, e entregar a Deus, não deixar de cumprir o seu papel, mas de não ter filho como definição de quem você é. Mãe, o seu valor não está pela falta ou pela quantidade de filhos que você tem. Você continua a ser vocacionada como mãe, tenha você muitos filhos ou nenhum filho gerado seu. Desempenhe a sua vocação sabendo quem você é no Senhor. Discipule, ame, pastoreie. Glorifique ao Senhor na vocação que o Senhor fez para você, sem murmurações, com um coração leve, em paz, porque o Senhor tem se tornado a satisfação, o deleite do seu coração e a alegria em saber que Ele define você. A alegria em saber que Ele é quem define você. Senhor, Tu és aquele que tem poder para lembrar e abrir a madre, mas o Senhor também é aquele que tem poder para, mesmo com a madre fechada, gerar filhos e filhas para muitas mães. Senhor, não é simplesmente o fato de ter que define, mas é o fato do Senhor ser o definidor e da alma encontrar descanso e regozijo no Senhor, e pela fé entregar ao Senhor, esperar no Senhor, porque confia no Senhor. Então, Pai, guarda o nosso coração, guarda o coração dos pais aqui, mas principalmente nesse dia, abençoa as mães aqui. Senhor, que filhos não venham a tomar o lugar do Senhor no coração, e que essa entrega, que muitas vezes se faz, não seja uma entrega de lábios, Pai, mas uma entrega de coração, como um ato de fé, de que crê no Senhor, de que confia no Senhor, que espera no Senhor e que por isso entrega. Senhor, a gente te agradece pela vida de Ana e pelo exemplo dela, e pelo exemplo de tantas mulheres de fé que são reveladas na Tua palavra. Senhor, que possamos ter o mesmo coração. Em dias tão difíceis, não sejamos tomados pela amargura e pela dureza de coração, mas que tenhamos a leveza de saber quem somos no Senhor e por isso vivermos a nossa vocação, seja ela qual for, de forma plena, feliz no Senhor. Abençoa-nos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.